entende? Então é basicamente isso. Quando você começa a reconstruir a sua jornada de vida, você começa a direcionar a sua vida para uma base de realização. E logicamente que você quer a realização, você quer realizar coisas, você quer buscar coisas dentro do processo de realização da sua jornada de vida. Mas para isso você precisa realmente ter uma reconstrução produtiva, positiva, um cenário muito mais vantajoso naquilo que você pode realmente fazer. E aí, diante disso, você conseguir realmente construir coisas que possam ser valiosas, coisas que possam ser potenciais e possam realmente ser funcionais na sua jornada de vida, para que você possa realmente buscar o seu melhor, entende? Para que realmente haja essa possibilidade. Eu me lembro uma vez, né, numa situação onde eu vivenciei, que eu buscava realmente ali com muita dedicação, com muito afinco, e eu fazia as coisas realmente para que uma situação em si de trabalho pudesse dar certo. Eu dediquei muitas horas ali, muitas horas mesmo, né? Eram noites ali trabalhando, processos ali sendo feitos, levando trabalho para casa, né? Eu realmente peguei e abracei a causa do projeto, abracei a causa do processo para poder realmente fazer. E aí ocorreu uma situação muito inusitada, que aí nesse cenário, depois de muito tempo de trabalho, não foi uma coisa de um dia não, tá? Foi coisa de 6 meses ali, trabalhando afinco nesse projeto, que envolvia ali alguns clientes. E aí nesse cenário, eu me deparo por um dia, né, que a empresa, né, o dono da empresa, ele vira e fala, né, que como eu montei todo aquele projeto, ele absorve o projeto para a empresa dele e não me coloca na jogada, na verdade. Não me coloca no projeto em si, ou seja, ele pegou todo o projeto que eu tinha para os clientes e reformulou para fazer um projeto para ele, já que era uma empresa que trabalhava com produtos, e aí reformulou e tocou o projeto para ele. E ainda colocou um valor a maior para os clientes que eu atendia. Então, na verdade, foi uma situação de traição muito forte, foi uma situação de frustração muito forte. E o grande objetivo da empresa era que eu descobrisse novos projetos, criasse novos projetos para que eles pudessem absorver, entende? E diante disso, é nesse sentimento de frustração, de traição, que ocorre muito no dia a dia das pessoas, a grande chave que eu tive foi: se eu ficar aqui, eu vou continuar vivendo esse tipo de situação. Se eu continuar nesse projeto, eu vou continuar vivendo esse tipo de distração, né? É o preço da oportunidade. Então, se eu continuo aqui me dedicando em horas e energia por um valor que é muito pequeno perante aquilo que eu estou oferecendo para a empresa, para aquilo que eu estou oferecendo, eu me coloco numa situação onde eu, enfim, não vou realmente conseguir fazer muita coisa. Vai passar 5, 6, 7, 8, 10 anos e aí talvez num tempo aí maior eu consiga estar dentro de um projeto ou nem consiga, entende? Então talvez seja essa a situação da empresa que ela vai se consolidando. E por causa de tudo isso, onde nessa estrutura traz essa possibilidade, traz essa realização, traz esse contexto, existe um grande canal realmente positivo, onde as coisas acabam se formatando nesse sentido, entende? Então, nesse sentido, eu comecei a fazer as perguntas certas, e é justamente as perguntas certas que trazem a grande possibilidade. Na antiguidade, o que hoje nós conhecemos como filosofia veio de uma época de estudos de perguntas. Sócrates, né, que é um dos pais aí da filosofia, era um dos grandes perguntadores da história, ele perguntava muito, né? Então ele perguntava, né? As conversas, os diálogos dos grandes pensadores da época vinham de perguntas, e as grandes perguntas é que traziam realmente as confecções de ideias e de projetos. Então, se você quer confeccionar algo produtivo na sua vida, você precisa buscar uma estrutura de perguntas e fazer as perguntas certas. As perguntas certas vão te levar para os caminhos certos, para as respostas certas. As perguntas que você fizer realmente vão trazer estrutura de transformação na sua vida, para você conseguir realmente levar a sua vida para um projeto muito maior, para um projeto muito melhor. E foi justamente o que eu fiz. Comecei a me perguntar: como é que eu quero estar na minha vida daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui, enfim, 10 anos? O que eu vou fazer daqui 10 anos? Eu vou continuar nesse projeto de história de vida, né? Aí você entra naquela questão do risco de: mas e se eu fizer isso? Meu Deus do céu, se eu fizer e der errado? E se eu fizer, porque aqui pelo menos eu tenho o valor ali para pagar os boletos, entendeu? Para pagar ali o que eu tenho no mês a mês. É uma escolha difícil, não é uma escolha fácil. Muita gente, na maioria das vezes, tem a brilhante ideia, né, de fazer o quê? Eu vou começar a fazer uma coisa em paralelo, ok? Vou começar a fazer uma coisa em paralelo
para que depois eu consiga confeccionar essa. As pessoas têm essas ideias, têm esses projetos de vida. E não é errado você fazer, desde que você entenda que haverá uma necessidade de uma dedicação um pouco maior, de haverá uma necessidade de um brilho um pouco maior. E entender que muitas das vezes vai chegar um momento que a gente vai ter que realmente, como era um ditado antigo, né, chinês, de queimar a ponte. Né? O que é queimar a ponte? É você deixar as coisas para trás realmente, deixar as coisas que você utiliza, né? Jogar para trás tudo aquilo que for, para que você possa realmente a partir daí não ter como ter volta. E aí você só tem um caminho da frente. Só que para isso você precisa ter o brilho, o dinamismo, a busca, a confecção, a vontade de realmente as coisas se moldarem, as montagens realmente das coisas se construírem na sua vida. Não adianta você querer achar que talvez as coisas vão dar certo por uma questão mera do destino. Você vai ter que realmente buscar e se dedicar e fazer as coisas realmente acontecer, fazer acontecer, para que nisso você não pare de realmente querer fazer, para que nisso você não pare de querer buscar, para que nisso você não pare de querer confeccionar a sua vida. E a mesma coisa ocorre se for no momento da sua vida que é um relacionamento amoroso. Se você passou por algo negativo dentro de um relacionamento amoroso, onde a sua vida ela ficou aí de perna pro ar, ou por amizades também, ocorre muito, né? A gente tem ali uma questão de amizade, onde a gente confia na pessoa, quer ajudar a pessoa, quer realmente estar junto da pessoa, e num determinado momento a gente descobre que essa pessoa, ela nos traiu de uma forma ou outra. E a traição às vezes não é uma coisa tão absurda, às vezes é uma coisa pequena. Tá na hora de você começar a pensar se as pessoas que estão à sua volta são as pessoas que realmente têm que estar à sua volta. Tem pessoas que não tem como terceirizar. Seu pai, sua mãe, né? Esposa, marido. Essas pessoas não tem como terceirizar. Essas pessoas você pode tentar ajudá-las a entender que existe um degrau a mais na vida, mas você não pode simplesmente deixá-las de lado, ok? Mas você precisa buscar o seu caminho, a sua vida, a sua jornada. E muito disso você vai entender que pessoas que fazem parte do seu network, mas eu gosto delas, eu gosto deles. Tudo bem, você pode gostar, mas você tem que entender que dependendo do seu objetivo de vida, não há como você realmente manter isso na sua jornada. Não há como você manter as mesmas pessoas. Lá atrás, quando a gente vê na história bíblica, a gente vê pessoas, de modo geral, que eram pessoas de nome dentro da Bíblia, né? Pessoas realmente profetas, né? Que em determinado momento foram buscar ali o seu caminho, né? Você tem a história, por exemplo, de Abraão e Ló, que Abraão foi seguir o caminho dele, e Ló também. Por quê? Porque havia um contexto ali de confusão entre os seus servos. Então, Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão seguiu um outro caminho, entende? Então por quê? Porque eles não se amavam? Não, porque era necessário. Às vezes existe a necessidade de você buscar um caminho novo. E não é que você não quer nunca mais ver a pessoa, não. Só que às vezes você não vai ter um convívio diante disso.